E para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Scanavini, sou dentista, especialista e mestre em ortodontia, terminei o meu mestrado e comecei a dar aulas muito cedo. Dentro da docência, o foco do professor é sempre buscar os questionamentos, então a gente fica muito atento aos questionamentos dos alunos. Em 2011, quando eu iniciei o doutorado em anatomia, eu comecei a estudar bastante a área de harmonização facial, que por sinal nem tinha esse nome ainda, né? A estética, ela era simplesmente uma coletânea aí de procedimentos isolados e que não tinha nome. Esse conceito harmonização facial veio bem depois, quando o leque de ferramentas dentro da harmonização facial aumentou. E aí a gente começou a chamar esse conjunto de procedimentos que a gente pode lançar mão para poder harmonizar o rosto de harmonização facial. E hoje esse conceito já é um conceito bem compreendido e todo mundo já chama até de eu quero fazer ROF. ROF é a nomenclatura de harmonização orofacial, que é um conceito moderno para o portfólio de procedimentos que a gente pode lançar mão, incluindo toxina botulínica, os preenchedores faciais à base de ácido hialurônico, todo o portfólio de fios e de bioestimuladores. Fora o gerenciamento de pele, ultrassom microfocado, laser, os peelings químicos, mecânicos, microagulhamento e tudo que envolve o gerenciamento e a melhora da qualidade de pele. Então, esse é um termo moderno, harmonização facial, que é como a gente se refere hoje em dia. Mas, como eu estava falando, a docência acaba fazendo com que a gente busque sempre a dúvida do aluno. Quando eu estava em Campinas ou aqui em Santos ministrando os meus cursos, eu percebia que o aluno, ele falava, mas Carla, eu olho para o rosto do meu paciente e eu não consigo enxergar o que ele necessita de verdade. E eu falei, meu Deus, eu tenho que achar uma forma de fazer com que o meu aluno ou com que o profissional enxergue o rosto de uma forma mais global, sem ficar se pegando em pontos isolados. Porque em 2011, 2012, a gente falava preenchimento de bigode chinês, preenchimento de rugas de marionetes e se avançava nas técnicas específicas para esses procedimentos que corrigiam ou tratavam queixas isoladas. Mas será que é isso que a gente quer? A gente quer hoje em dia tratar queixas isoladas? Não, a gente quer tratar o rosto como um todo, a gente quer harmonizar o rosto como um todo. Então, dentro desse conceito, eu fiquei me perguntando como fazer para que o profissional tenha facilidade de olhar o rosto e enxergar a necessidade do paciente. Porque quando você vê o rosto, você fala, nossa, eu não sei nem por onde começar. Eu começo pela testa, eu começo pela mandíbula, eu tiro a papada, eu faço botox, para que lado que eu corro? Então eu comecei a perceber que os meus alunos tinham muito essa dificuldade. Eles saíam muito bem tecnicamente, habilitados tecnicamente, mas eles ainda tinham dificuldade de compreender a visão global do paciente. É como um dentista quando olha uma radiografia, uma teleradiografia, e ele consegue entender a estrutura da cabeça, a inclinação dos dentes superiores, dos dentes inferiores, como esses dentes estão implantados em suas bases ósseas, seja ela maxila ou seja ela mandíbula. Então, como docente, eu queria que o meu aluno conseguisse entender o rosto que ele vai harmonizar, assim como o dentista olha, como o ortodontista olha para uma teleradiografia e ele consegue ter uma visão global. Para isso, eu entendi que era necessário que a gente compreendesse esse rosto em todos os planos, né? Então foi aí que eu entendi que um novo conceito estava se criando, ou precisava se criar, a respeito da arquitetura da face. Então hoje a gente olha a face como um todo, a gente não foca em procedimentos isolados, um preenchimento de olheira, um preenchimento de bigode ou um preenchimento de marionetes. O nosso intuito é harmonizar
como uma face, a arquitetura dessa face. Para a gente poder ter essa visão global, eu entendi que esse rosto ele precisava ser desmembrado de forma didática num tripé de 3 pontos importantes, que é o que hoje a gente chama, eu conceituo isso como a tríade da arquitetura facial. Por quê? Porque do meu ponto de vista, para a gente ter uma face com uma arquitetura adequada, uma face harmonizada, eu preciso prestar atenção em 3 pontos importantes. E é sobre esses 3 pés desse tripé é que eu quero que vocês atentem aqui comigo para eu entender esse novo conceito de arquitetura facial. Eu desmembrei isso didaticamente num tripé de 3 circunstâncias que vocês, se vocês compreenderem esses 3 fatores, vocês vão conseguir enxergar a face como um todo. O primeiro deles, olha, é a expressividade do paciente. O que eu quero para a face harmonizada do meu paciente? Eu quero neutralizar as expressões negativas e eu quero valorizar as expressões positivas. Qual é o recurso que a gente tem dentro do portfólio da harmonização para trabalhar com as expressões? A gente já falou muito a respeito disso aqui. A toxina botulínica. A toxina botulínica, ela age na musculatura da mímica. E a gente sabe também que a musculatura da mímica é fundamental na expressão dos nossos movimentos e das nossas emoções. Então, gente, trabalhar com esse primeiro ponto do tripé é um fator que vai dar essa visão global da face para vocês. Expressão. Então, a expressão, ela trabalha, ela envolve o domínio da toxina botulínica e de tudo que envolve uma aplicação diferenciada de toxina botulínica, desde o conhecimento da anatomia da musculatura da mímica. E quando eu falo de conhecimento da anatomia da musculatura da mímica, não é só conhecer os músculos que compõem a face de forma estática. Vocês precisam entender qual é a origem e a inserção desses músculos e em quais expressões eles participam. Então, quando eu digo para vocês que o primeiro tripé da harmonização da face é a expressividade, a gente elimina a expressividade negativa e a gente salienta a expressividade positiva. Mas, Carla, não tô te entendendo. O que você quer dizer com isso? Bom, quando eu tô brava, triste, preocupada, ansiosa, com dor, o que a gente faz? A gente fecha a nossa sobrancelha e a gente contrai a musculatura da glabela. Então, quando eu relaxo a musculatura da glabela, eu não estou eliminando as expressões negativas do meu paciente? Essa semana eu tive o relato de uma paciente que falou: olha, eu adorei começar a utilizar a toxina botulínica em mim porque as pessoas estão me vendo melhor, porque me viam muito com cara, com o rosto sisudo ou com cara de bravo, e eu não sou assim. Então, com a toxina botulínica, ela se viu mais natural, mais relaxada, com essa expressividade negativa neutralizada, eu vou dizer assim, não posso dizer anulada porque é temporário, né, o efeito da toxina botulínica. Então, quando eu falo em expressão, eu estou envolvendo aqui toda a anatomia da musculatura da mímica e tudo que envolve as expressões dessa face, tá? Já existem estudos e ainda vão aparecer outros que relatam a melhora nos quadros até de depressão de pacientes que usam toxina botulínica. Carla, mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido? O sentido é que o paciente preocupado, o paciente deprimido, ele se vê dessa forma no espelho, com a sua glabela contraída. E a partir do momento que ele não mais se vê com essa expressão, com essas rugas na região da glabela, ela tem um mindset diferente, ela manda um comando positivo para o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele tem um comando de vai e vem, ele manda um comando para minha expressividade e eu faço aqui uma expressão, eu posso estar brava, eu posso estar feliz, eu posso estar surpresa. Esse comando o cérebro que manda, mas existe o comando reverso também, que a minha imagem, a minha expressão também manda um comando
para o cérebro. Então eu posso sim neutralizar as minhas expressões negativas ou diminuir as expressões negativas, fazendo com que eu me veja melhor no espelho e valorizando as minhas expressões positivas. Por exemplo, o sorriso, né? Trabalhando a questão do sorriso, suavizando a musculatura do mento, por exemplo, que também deixa a gente com ar preocupado, deprimido, com o senho fechado. Então, é disso que eu falo quando eu digo que a gente tem que trabalhar esse primeiro tripé da harmonização facial. Olhem o paciente de vocês. Então, não sabe por onde começar? Vocês vão olhar o paciente de vocês e vão avaliar a expressividade desse paciente, avaliar como que como que ele se movimenta, como que ele fala, como que essa expressão se reflete no seu dia a dia, na forma como ele se comunica, na forma como ele se relaciona com as pessoas. Então esse, gente, é o primeiro olhar para o paciente de vocês, o olhar para a questão muscular, o olhar para a expressividade. E dentro dessa questão, vocês vão estabelecer um protocolo, ou dentro do planejamento de vocês, a aplicação da toxina botulínica, sempre envolvendo com muito cuidado a avaliação da dinâmica, da naturalidade, da expressividade do paciente. Joia? Então, ok. Eu avaliei a musculatura do paciente. Para onde mais eu tenho que olhar? Bom, eu considero como segundo ponto importante desse tripé os contornos. Quando eu falo de contornos, eu falo de devolver os compartimentos de gordura que despencaram com o envelhecimento, ou com o peso, ou com o passar dos anos, esses compartimentos que derreteram na face, que se deslocaram na face, a gente precisa imaginar ou planejar o reposicionamento desses compartimentos. Então, quando eu falo de contorno, eu já estou falando de planos diferentes do plano muscular, eu estou falando do plano do compartimento de gordura e estou falando também a respeito da reabsorção do plano ósseo, né? O plano profundo também envelhece, as nossas bases apicais envelhecem e deixam de dar estrutura para a parte mole. Então, quando eu falo deste segundo ponto aqui, olha, deste segundo pé desse nosso conceito enraizado, que é o tripé que vai formar uma face harmônica, eu tenho que avaliar os contornos e para isso eu vou precisar de conhecimento anatômico da estruturação dos compartimentos de gordura, sejam eles superficiais, sejam eles profundos, porque eu tenho que entender a anatomia de ambos. Quando a gente rebate a pele do nosso paciente, a gente tem como um quebra-cabeças, a gente tem compartimentos alinhados. Quando esses compartimentos desalinham, desagregam, a gente vai criando vincos. E as olheiras, o bigode chinês, a ruga de marionetes, nada mais são do que vincos que se criam pela desconexão dos compartimentos de gordura que estão abaixo da derme, né? Juntando isso com a frouxidão dos ligamentos de retenção. Então, quando eu falo nesse segundo ponto, eu estou falando do conhecimento da anatomia dos compartimentos de gordura e dos ligamentos de retenção, bem como a dinâmica do envelhecimento desses planos também. Tá na programação uma aula que a gente vai falar do envelhecimento dos planos da face. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham esse embasamento, eu quero que vocês entendam que a face não é só na superfície, que eu preciso compreender essa face em todos os planos, eu preciso ter um olhar de raio-x para poder compreender o que está acontecendo com essa face desestruturada. Então, neste segundo ponto do contorno, com o que eu vou trabalhar, o que eu vou planejar? Eu vou planejar o reposicionamento dos compartimentos de gordura e para essa estratégia eu posso utilizar o preenchimento com ácido hialurônico, eu posso utilizar de forma muito consciente os fios de lifting, que a gente sabe que não dão um efeito de lifting cirúrgico, eles só estabilizam os compartimentos de gordura, eles firmam a pele, mas eles não têm um efeito de lifting, mas eles auxiliam no reposicionamento dos compartimentos de gordura. Então, basicamente, eu tô falando de preenchimento, de modelar aquela face, tá? Para num outro momento a gente trabalhar o terceiro ponto do tripé dessa face arquitetada, dessa tríade da arquitetura facial, que seria a suavidade. Então, eu já avaliei a expressividade do meu paciente,
Eu já fiz um planejamento acerca da dinâmica dessa musculatura, eu já fiz avaliação dos contornos desse paciente, eu já identifiquei quais são os compartimentos. Quem me vê trabalhando, planejando, me vê trabalhando com aquelas canetas coloridas, sabe que eu uso cores diferentes porque eu estou auxiliando a minha visão e estou auxiliando a visão do paciente para que ele possa enxergar aquilo que eu estou enxergando e compreender, muitas vezes, por que a queixa dele é no bigode chinês e eu preciso trabalhar a região lateral para tirar esse peso da região do sulco nasolabial. Desenhando os compartimentos e propondo uma estruturação, o paciente compreende que o tratamento nem sempre está no local da queixa, ele está à distância, porque a face é um todo e chega da gente tratar questões pontuais. A gente tem que tratar a face como um todo. Então é por isso que quando eu envolvo o tratamento do bigode chinês, que nada mais é do que o peso do compartimento nasolabial que recai sobre a boca, eu preciso reposicionar esse compartimento, muitas vezes trabalhando a parte superior desse compartimento, que nada mais é do que a linha das olheiras e a região do malar. Então, todo esse conjunto precisa ser estruturado. Então, quando eu falo nesse segundo ponto do tripé, eu estou falando em conhecimento de anatomia dos planos mais profundos, compartimentos de gordura, ligamentos de retenção. A anatomia dos ligamentos de retenção hoje é inquestionável a importância da anatomia desses ligamentos de retenção para a gente dar um efeito lifting no terceiro tripé, que é no terceiro ponto desse tripé, na terceira haste desse tripé, que é a suavidade, porque hoje a gente cria esse efeito lifting trabalhando na parte posterior dos ligamentos de retenção. A gente já falou disso aqui também e a gente pode voltar a falar desse assunto porque é um embasamento extremamente importante e necessário para vocês, tá? Então, recapitulando muito rapidamente aqui, primeiro ponto desse tripé. E eu tô falando do tripé, para quem tá chegando agora, gente, eu tô tentando didaticamente mostrar para vocês como que se avalia uma face como um todo, sem ficar se preocupando ou pontuando questões isoladas. Para harmonizar uma face, eu tenho que olhar essa face por todos os lados e por todos os planos. Então a gente avalia a expressividade através da dinâmica da musculatura da mímica e através dos recursos que a gente tem para trabalhar essa dinâmica, favorecendo a expressão positiva e neutralizando as expressões negativas do paciente. Daí a gente vai para a avaliação dos contornos. Nesse ponto eu vou avaliar o reposicionamento dos compartimentos de gordura, eu vou avaliar a reabsorção das bases apicais, quão comprometidas essas bases estão com o envelhecimento para que eu possa promover uma estruturação. E digo mais, eu tenho que entender neste ponto aqui também a característica, coloquei aqui, olha, a característica dos produtos que eu vou trabalhar, porque as empresas oferecem um portfólio enorme. Senão vocês vão ficar perdidos, falar, nossa, mas qual a densidade do ácido que eu preciso? Nossa, então, se você vai trabalhar num compartimento de gordura de região móvel, você precisa de um produto mais maleável, boca, bigode chinês. Agora, se eu vou estruturar uma região mais rígida da face, que está posterior ao ligamento de retenção, eu já preciso de produtos mais densos. Se eu quero trabalhar profundamente aqui na região do rístol ou na região do triângulo nasolabial, do trígono aqui nasolabial, eu preciso de produtos que me deem uma reologia mais densa para trabalhar num plano supraperiosteal. Então eu tenho que entender a anatomia e a fisiologia do envelhecimento desses planos, e eu preciso entender também, nesse ponto aqui, a reologia dos produtos com os quais eu vou trabalhar. Por quê? Porque isso, do mesmo modo como o Botox, como a toxina botulínica, vai interferir diretamente na naturalidade das expressões do paciente, aqui também. Aqui também, no tratamento dos contornos, eu também posso congelar o meu paciente, eu posso deixar ele com o rosto engessado, endurecido, se eu não fizer um bom planejamento do local onde eu tenho que
remodelar e a reologia do produto que eu vou utilizar. Por exemplo, já se sabe que compartimento nasolabial e compartimento jaw não podem ser volumizados, porque senão o peso do rosto vai recair sobre essa região, piorando a qualidade estética da face do paciente, tá? Então, essa visão, o que vai dar para vocês é o conhecimento da anatomia. Conhecimento da anatomia e da bioquímica e da reologia dos produtos com os quais vocês vão optar por trabalhar, tá? Sejam eles os preenchedores à base de ácido hialurônico, sejam eles os fios de lifting, tá? Tá bom, Carla, já avaliei a expressividade, já avaliei os contornos e o que falta? Bom, aí sim eu vou para a superfície da pele, né? Aí eu vou avaliar a pele e a suavidade, que é o terceiro ponto. Olha, quando eu avalio suavidade, já entra todo aquele portfólio de bioestimuladores de colágeno. O que é, na verdade, o bioestimulador de colágeno? Se você ainda não está habituado com esse produto, você vai entender perguntando para o profissional que cuida de você, que ele vai incansavelmente falar que os bioestimuladores de colágeno são produtos que não dão efeito imediato, que eles induzem a formação do colágeno pelo seu próprio corpo, isso acontece ao longo do tempo, que ele não muda a forma do seu rosto, que ele só melhora a qualidade da pele, tá? Então, quando a gente fala em suavidade, entra todo o portfólio de bioestimuladores de colágeno e dos gerenciadores de pele, sejam eles os microagulhamentos, os peelings, protetores solares e tudo que envolve o cuidado com a superfície desse rosto, né? Porque a gente já tratou os planos mais profundos, a gente já planejou soluções para os planos mais profundos, então a gente vai avaliar a superfície da pele. Carla, mas precisa ser nessa ordem, a expressão, contorno e suavidade? Não! Depende do perfil do paciente de vocês. Se o paciente de vocês não quer mudanças, ele não quer remodelar o rosto, vocês vão ignorar essa etapa do planejamento e vocês já vão direto para a etapa do planejamento que vai propor um resultado sutil da parte superficial da pele. Vocês já podem entrar direto com o portfólio dos bioestimuladores. Agora, se o paciente de vocês tiver uma queixa específica com um vinco ou com uma ruga, se vocês entrarem com o bioestimulador de colágeno, ele pode ficar frustrado, porque ele não vai ver uma melhora imediata para o problema que ele foi procurar a solução, tá? Então, o terceiro ponto importante para vocês conseguirem avaliar essa face como um todo, tá aqui, olha, suavidade. O que envolve a suavidade? Todo o conhecimento da anatomia e da fisiologia da pele e dos seus derivados, e não só a fisiologia da pele, mas também a fisiologia do envelhecimento da pele. A gente tem que entender a dinâmica do envelhecimento da face do paciente, seja a dinâmica do envelhecimento da musculatura, seja a dinâmica do envelhecimento dos compartimentos de gordura e dos planos mais profundos, seja a anatomia do envelhecimento da pele e dos planos mais superficiais. É importante também nesse ponto entender o mecanismo de ação dos bioestimuladores de colágeno e quais são as técnicas anatomicamente embasadas para que a gente aproveite essa estratégia de bioestimulação de colágeno e traga mais firmeza para a face do paciente. Isso também a gente busca com base em conhecimentos anatômicos, tá? Então entra aqui não só o conhecimento da fisiologia da pele, do envelhecimento da pele, mas entra também o conhecimento do mecanismo de ação dos produtos. É importante vocês entenderem o mecanismo de ação dos produtos, dos bioestimuladores de colágeno, porque senão vocês não vão conseguir explicar para o paciente e ter um embasamento firme e certo do porquê que esse produto não tem um efeito imediato. Vocês têm que ter essa explicação para que o paciente se sinta seguro e compreenda e esteja de acordo, tá? Então, gente, a minha ideia na estruturação foi tentar buscar uma solução
para aquele olhar do profissional que está iniciando ou não, e que ele olha para o rosto do paciente, ele não sabe por onde começar. Se vocês levarem em conta esses 3 pontos, esse tripé, vocês vão conquistar um planejamento de uma face harmonizada. Avaliando essas 3 situações, vocês vão conseguir realizar um planejamento estratégico e certeiro que vai envolver certamente todas as queixas do paciente de vocês e, além disso, vai dar um olhar mais técnico para vocês poderem orientar o paciente, explicar quais são as prioridades dentro da necessidade que ele tem, tá? Então, aí sim a gente fica com esse tripé sólido, né? Essa pirâmide, ela fica estruturada quando a gente agrega esses 3 pontos importantes: expressividade, contorno e suavidade, tá? Então essa é uma estratégia de planejamento que está totalmente estruturada sob o nome de tríade da arquitetura facial, que nada mais é um conceito de arquitetura de face para que vocês tenham um resultado e uma visão global de um planejamento que a gente chama full face. No início dos cursos a gente falava: mas professora, você vai dar o curso básico ou você vai dar o curso full face? A diferença entre um curso básico e um curso full face é que no curso básico o aluno ele ainda não está treinado para ter esse olhar mais aprofundado, então ele aprende a tratar pontinhos isolados, ele só aprende técnicas de preenchimento de bigode chinês, preenchimento de olheiras, preenchimento de marionetes, mas ele não consegue interligar essas queixas umas com as outras. Quando a gente já vai para um planejamento full face, mais avançado, num curso avançado de preenchedores, a gente já entra numa estratégia assim, tá? E é isso que eu quero para vocês. Eu acho que esse é o futuro da harmonização facial. É a gente ter esse olhar para o corpo todo, para o inteiro, para a pessoa que está ali na nossa frente, não para um vinco, não para uma olheira, não para um bigode, não para uma ruga na testa. A gente tem que entender e olhar esse paciente como um todo, né? E ver o que ele traz de mensagem por trás, o que ele traz de necessidade interna com aquela busca, né? Entender um pouco do perfil do paciente, se é um perfil que quer, um paciente que quer mudanças, se ele quer envelhecer mais naturalmente, sem grandes modificações, né? Existe também uma relação muito direta com as mudanças que a gente conquista ao longo da vida e que precisam ser exteriorizadas. Isso acontece numa mudança de um corte de cabelo, na mudança da cor do cabelo, ou na forma da estrutura do nosso rosto, quando o nosso paciente emagrece, ou quando ele engorda, quando ele ganha peso, quando ele perde peso. Então, a gente sabe hoje em dia que as formas da face, elas refletem algumas características de personalidade e que quando o paciente ele faz essa mudança interna, seja por força própria ou por imposição da vida, ele necessita desse impacto, desse equilíbrio no externo. E aí que a harmonização entra como complemento de uma cirurgia ortognática, entra como compensação para um paciente respirador bucal. A gente sabe a importância da qualidade de vida do paciente que respira pela boca, de tentar recuperar uma respiração, transformar uma respiração bucal numa respiração nasal. O quanto isso melhora na qualidade de vida do paciente. Carla, mas a harmonização pode ajudar nisso? Sim, com conhecimento ela pode. A gente pode auxiliar no vedamento dos lábios, a gente pode trabalhar descompensando algumas estrategicamente alguns músculos da mímica. Tem gente querendo participar da aula aqui. Para tudo isso a gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber o que o paciente traz e a gente precisa dar esse retorno dele com ele no espelho para que ele saia feliz, para que ele saia com a sua melhor versão, né? O que a gente veio fazer aqui nessa vida? A gente nasce, cresce e se desenvolve buscando a nossa melhor versão, né? A cada dia, seja por qual caminho você escolha, você sempre está buscando
melhorar a cada dia. Eu duvido que algum de vocês aí diga diferente para mim, que a missão de vida não seja outra. O que você quer para a sua vida? Eu quero ser melhor a cada dia. E isso envolve também a nossa aparência, porque quando eu vejo uma aparência bonita, a gente fala, isso é vaidade. Não, não é vaidade. Cuidar com carinho e com responsabilidade do corpo que a gente recebe para poder viver essa vida não é vaidade, é cuidado, e isso reflete disciplina, isso reflete autoamor, isso reflete carinho com a nossa autoimagem. Então vocês percebem que a harmonização vai muito além da estética, ela envolve... Tem que tomar cuidado com o microfone aqui, tá combinando? Tá misturando com a minha roupa, né? Tá da cor do meu casaco aqui. Então a harmonização envolve muito além da vaidade estética, ela envolve autoamor, envolve autocuidado, envolve disciplina, porque a gente precisa de disciplina para ter um corpo legal. Então, quando você vê uma pessoa que tem um corpo bacana, você pode falar, nossa, essa pessoa é vaidosa, ela fica na academia o tempo inteiro. Eu já olho para uma pessoa assim e já falo, puxa, como ela é disciplinada, como ela é cuidadosa, muito possivelmente ela cuida do que ela se alimenta, né? Ela gosta de se olhar no espelho, ela está buscando se melhorar a cada dia. Então é nesse contexto que eu acho que entra a harmonização facial, dando mais uma possibilidade, uma ferramenta para que o nosso paciente se veja na sua melhor versão. Eu acabei estendendo um pouquinho aqui esse assunto. Para quem não conhecia, esse não é só o conceito da tríade da arquitetura facial, mas ele é o conceito de como arquitetar, de como planejar uma face, olhando para essa face como um todo. Foi a forma como eu encontrei de mapear esse rosto para que você, profissional, possa entender o contexto geral da face do seu paciente, tá? Tanto que a gente criou dentro da tríade esse tripé que envolve esses três conceitos: expressão, contorno e suavidade. Se vocês dominarem toda a anatomia e todo o conhecimento importante para cada um desses fatores, vocês vão com certeza poder planejar adequadamente e assertivamente o paciente, o caso de vocês, o paciente de vocês, lembrando de levar sempre em consideração a expressão comportamental, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, o que o paciente veio buscar, qual é a mudança de mindset que ele teve, que ele quer refletir no seu exterior. Então olhem para esse paciente sempre como um todo, não foquem em problemas isolados, numa boca que tem que ser volumizada, num bigode chinês que tem que ser tratado. A gente tem que aprender a olhar o contexto geral, né? E é isso que eu quero passar para vocês, essa visão geral do rosto do paciente de vocês. Eu espero que tenha sido válido essa conceituação aqui, e porque a gente sempre vai trabalhar em cima. Quem me acompanha, quem continuar me acompanhando, vai ver que eu gosto de ligar os conteúdos, eu gosto de fazer com que o profissional que me acompanha, ele entenda o contexto de todos os assuntos, para que aquilo fique uma visão, amplie a sua visão de planejamento.